Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando aqui o estudo da circunferência, tema que é muito recorrente em questões de geometria analítica, e hoje a gente vai falar aqui sobre a definição, a equação geral e também a equação reduzida, tranquilo? Vamos lá para a gente começar a falar. Quando a gente define uma circunferência, é importante a gente primeiro desmistificar, é importante a gente diferenciar circunferência de círculo, porque o círculo, olha essa figura aqui, o círculo seria toda a região interna a essa figura. Então, o círculo seria toda essa região aqui. Circunferência não. Circunferência é só a bordinha, é só a casca. Então, definindo circunferência, circunferência é o lugar geométrico, é a figura que é equidistante de um ponto. Então, se eu pego uma distância fixa, sei lá, 3, de um ponto, esse ponto a gente chama de centro. Tá? E essa distância é o raio. Então aqui, ó, peguei uma circunferência de raio R. Olha aqui, o raio, distância do centro até a circunferência vale R. Se eu pegar todos os pontos que têm a mesma distância R do centro, vai formar a circunferência. Posso pegar esse carinha aqui, esse carinha aqui, esse carinha. Então todas essas distâncias valem R. Tranquilo? Se a gente pensar no processo de construção de uma circunferência, o compasso, como é que a gente monta? É assim, ó. A gente pega, ó. Como é que é o compasso? O compasso é mais ou menos assim. A gente pega, ele tem uma haste aqui, essa abertura aqui, ela vai ser o raio. Então, aqui é um lápis, por exemplo, e aqui é o ponto fixo, que é o centro. E a gente pega essa figura e gira. Se a gente girar essa distância aqui, ó, entre essas duas hastes vai ser sempre o raio. Se você já fez uma circunferência no compasso, é assim que você faz. Se você quer um raio muito grande, você abre muito a perninha do compasso. Quer um raio pequenininho, abre um pouquinho só. E é assim que a gente constrói, tá bom? E aqui eu coloquei, vamos colocar alguns elementos. O centro, ó, isso aqui é uma circunferência cujo centro, essa aqui, cujo centro, as coordenadas do centro são, ó lá, eu coloquei a coordenada X, chamei de A, e a coordenada Y vale B, centro, e raio, valor R. Então, esses são os dois principais elementos de uma circunferência, centro e raio. As coordenadas do centro e o raio. Se eu tiver as coordenadas do centro e o raio, eu consigo definir uma equação para essa circunferência. A gente vai aprender duas, a geral e a reduzida. Vamos falar um pouquinho da equação reduzida primeiramente. Ó, como eu tenho esse carinha aqui, então aqui eu tenho um ponto. O ponto do centro aqui seria o ponto, as coordenadas A e B. E aqui, todos os pontos, eu vou chamar que as coordenadas são X e Y, as coordenadas da circunferência. Como é que eu faço? Distância do ponto P até o ponto O é igual ao raio. Como é que é a distância entre dois pontos? Variação em X, então vai ser, ó, X menos A, ó, vai ser x menos a ao quadrado, tá aqui, mais y menos b ao quadrado é igual à distância. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, esse cara aqui é positivo, então eu posso tirar da raiz, fica x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, tá? Então essa aqui a gente chama de equação reduzida da circunferência, onde esses elementos aqui, ó, são as coordenadas do centro. O centro, ó, não esquece, na fórmula é sempre esse menos aqui já é da fórmula. As coordenadas do centro são A e B. Tá bom? Então, isso aqui é as coordenadas do centro e aqui é o raio. Beleza? Então, centro AB, coordenadas A e B e raio R. Por exemplo, se você pega uma circunferência assim, ó, x mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25, isso quer dizer que as coordenadas do centro, aí é sempre esse cara com sinal trocado. Se aqui é mais 2, é porque é menos menos 2, tá? Porque o menos já é da fórmula. Então, a coordenada do centro aqui é menos 2 e aqui é mais 3, tá bom? Então, é sempre esse cara com o sinal trocado e o raio aqui é raiz de 25, que é 5. Então, essa circunferência tem centro menos 2 e 3 e raio 25. E raio 5, perdão.
Então, essa é a equação reduzida. A equação reduzida é melhor para se trabalhar, porque aqui a gente já tem de cara o centro e o raio. Mas também existe uma segunda forma, que é a equação geral. Como é que é a equação geral? A equação geral é assim, ó. A gente desenvolve a reduzida. Aqui eu escrevi errado, ó. Isso aqui é a equação reduzida. Agora a gente vai trabalhar a equação geral. Como é que a gente chega na equação geral? Eu tenho a reduzida e desenvolvo a equação reduzida. Então, olha só. Se eu desenvolver isso aqui, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado segundo. Desenvolvo essa partezinha. Y ao quadrado menos 2YB mais B2 igual a R2. Vamos lá, vamos arrumar isso aqui. Eu posso colocar o x ao quadrado aqui, mais y ao quadrado. Eu vou juntar, ó, eu vou agrupar algumas coisas. Eu vou agrupar esse carinha aqui com esse carinha aqui. Agora eu vou copiar, vou agrupar o menos 2xa, vou colocar ele aqui. Depois vou colocar o menos 2yb. E sobrou a ao quadrado mais b ao quadrado igual a R2. Aí eu vou dar nome, ó. Eu vou chamar esses dois carinhas aqui, o menos 2a, o menos 2x, perdão, o menos 2a. Vamos fazer o seguinte, R ao quadrado. Eu vou só trocar a ordem que eu escrevi isso aqui, vou trocar a ordem. Vou escrever assim, ó, menos 2ax, só troquei, tá? A ordem do x com a, menos 2by. Porque eu vou chamar esses dois carinhas aqui, eu vou chamar o menos 2a, eu vou chamar isso de M de Maria, eu vou chamar o menos 2b de N de navio. E essa coisinha toda aqui, ó, aqui faltou fazer o seguinte, vou fazer o tamanho seguinte, não tem esse R ao quadrado? Eu vou passar ele para cá, para ficar zero aqui. Então, ó, menos R ao quadrado igual a zero. Tá? Só passei esse cara para cá, negativo. E esse carão todo que sobrou aqui, eu vou chamar isso de K. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny mais k igual a zero. Tá aqui a equação geral da circunferência. Ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. A equação reduzida traz já algumas informações mais importantes, mas a gente vai aprender também a passar de uma forma para outra, tá bom? Então a gente tem duas formas de apresentar uma circunferência. Primeiro, a equação reduzida, que é essa que já te dá de novo as coordenadas do centro bonitinho e o raio. E também a equação geral, que é essa mais aberta, que é quando a gente pega a equação reduzida e desenvolve. Fechado? E a definição é: circunferência é o lugar geométrico equidistante de um ponto. Tranquilo? Então vamos lá, olha só. Na questão número 1, ele pede para a gente encontrar a equação reduzida, tá? Lembra? A reduzida é aquela assim, ó. X menos A, que multiplica x menos B, perdão, ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então a gente precisa de duas coisas. Coordenada do centro, que está aqui já, ó. Então, ó, x menos, o menos já é da fórmula. Primeira coordenada do centro, 3 ao quadrado, mais y menos, segunda coordenada do centro, 2 ao quadrado, igual, eu preciso do raio. E o raio nada mais é do que a distância do centro até um ponto da circunferência que ele já me deu. Então, se eu calcular essa distância aqui, isso aqui é o raio. Então, só falta para a gente calcular o raio dessa circunferência. E para calcular o raio, a gente vai fazer a distância do ponto, de ponto. R ao quadrado, que é a distância ao quadrado, vou fazer de pretinho aqui. É igual a, aí você pega xa menos xb, então vai ser 6 menos 3 ao quadrado, mais ya menos yb, 6 menos 2 ao quadrado. 6 menos 3, 3 ao quadrado, mais 6 menos 2,
Não é isso? Então ficou, ó, r ao quadrado igual 9 mais 16, 25. O r é raiz de 25, né? O r é 5. Tá aqui o meu raio. Pronto. Tem o raio, tem a equação reduzida da circunferência. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Você pode escrever 25, tanto faz, mas está aqui a equação reduzida, tá bom? Então, você tendo o centro e um ponto da circunferência, na verdade, o raio, né? Ele poderia ter te dado o raio, mas não, ele me deu um ponto e o centro. Se eu calcular essa é a distância do raio, tá bom? Se ele quisesse a geral, era só você desenvolver esse produto que não estava aqui. Desenvolvia esse, juntava e você tinha a equação geral. Beleza?